Na Independente, Esportes em Desfile. Agora 2h09, 17 graus e meio a temperatura. Estamos de volta na Rádio Independente. A partir de agora também na TV Informativo, no canal 20 da NET. Todos os dias o programa vai pro ar às 6h30 da tarde. O Esportes em Desfile tem o patrocínio de Apomedil. Se você busca qualidade e preço baixo na hora da manutenção, venha para o concessionário Mercedes-Benz Apomedil em Lajeado, na BR-386, quilômetro 347, telepeças 3726-8040. Rock Tratores é a concessionária Budni. RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta, 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10-621, NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, quarta-feira de bolsas das Lojas Prata, o maior mix de bolsas da cidade. Você só encontra nas Lojas Prata. Bolsas femininas a partir de R$ 59,00. O programa hoje é especial, hoje é quinta, 27 de setembro de 2012. Aliás, eu quero estampar aqui a capa do Jornal Informativo. Consegue aproximar, Matias? Na capa do Informativo hoje, a foto aqui do novo treinador do Lajadense, Flávio Campos, que está com a gente aqui participando do programa. Já esteve na primeira parte, continua agora também com a TV Informativo. Tu te gosta de ver em fotos, Flávio? Então, o cara que te acha bonito, assim? Não acho. Não? Não acho, mas passa, né? Não dá pra ser preso com essa foto, não. Passa. Não, passa? Passa. Tá com a barba feita, cabelo cortadinho. Tá elegante, né? Acho que quebra o galho. Tá legal. Eu vou dar um pitaco aqui, eu não entendo absolutamente nada, mas olhando pra tua fisionomia, assim, vendo a foto na capa, esquecendo a legenda aqui, eu imagino que tu seja um delegado, viu? Nem tanto, mas não. Sabe que teu trabalho tu tem que levar ele com disciplina, com respeito, que legal. Senão a coisa não anda. Mas tem a pinta do Pep Guardiola, né? Pep Guardiola? Olha, dá uma olhada, o olhar aquele de... Um pouquinho menos de cabelo, né? Essa é uma comparação que serve, né, Flávio? Rapaz. Pô, chegar a metade do que ele fez, tá ótimo. Tá louco, o homem é um monstro. Bom, para quem tá na TV Informativa, eu quero apresentar, esse é o Flávio Campos, novo treinador do Lajadense. Mais à minha direita, o Mário Tilico, que é auxiliar técnico. À minha esquerda, o presidente do Lajadense, o Mário Dutra, e o Everton Giovanella, lá na pontinha. Quem senta na ponta paga a conta, Everton, é por aí? Pode ser, não tem problema. Pode ser, não tem problema? Vamos fazer o que eu estou acostumado. Tu tá forte, né? O presidente dá sempre essa curva. Que legal. A gente estava falando na primeira parte, Flávio, Tilico, Mário, Everton, sobre questão tática, maneira de trabalhar, filosofia. Já entrei, Flávio, naquele papo também em relação a contratações da equipe. Tu já começa a indicar jogadores a partir de agora? Na verdade, isso já vem sendo feito desde o dia 12, mais ou menos, foi quando eu estive aqui. Antes do fechamento. Não, na verdade, nós já estávamos fechados lá. A notícia é que não poderia ser dada ainda mais adiante. Nós fechamos ali bem próximo, conversamos no dia, se eu não me engano, 12, 13, eu não me recordo bem. Um pouco mais adiante, a gente veio mantendo contato, eu e o presidente, e logo depois fechamos. E daí em diante, mesmo nesse dia, que foi a primeira conversa, eu tenho que estar me prevenindo, e a gente já vai pensando, tu já vai procurando atleta, vendo as carências, apesar de eu ainda não ter fechado naquela ocasião, logo no início com o Lajadense, eu já procurei me informar das posições que faltavam, do que a gente tinha em casa, para já ir correndo. Se tudo desse certo, eu já tinha dado uma acelerada no processo. Eu estava acompanhando atentamente ontem na tua coletiva o bate-papo com o repórter aqui da emissora, da casa, o Jaci Preto, e tu falava em futebol globalizado, que não tem mais essa de futebol gaúcho ser muito diferente do futebol carioca, enfim, dessa globalização, desse novo momento que vive o futebol dos últimos 4 ou 5 anos para cá. Eu imagino que o Lajadense não tenha nenhum tipo de problema de contratar jogadores que atuam no futebol carioca, no futebol nordestino. A gente sabe que aqui no futebol gaúcho mudou um pouquinho. Antigamente só jogador gaúcho praticamente jogava o Campeonato Gaúcho. Era uma coisa muito particular aqui, era uma coisa muito provinciana. Tu vai indicar jogadores que tu conhece? Como é que vai ser feito esse trabalho a partir de agora? Qual é o percentual de jogadores que tu vai indicar para o elenco que tu acha que é suficiente entre 26 e 28 jogadores, Flávio? Na verdade, a avaliação que eu faço é em busca do bom atleta. Bom atleta, ele pode ter a naturalidade de onde for. Ele pode nascer no Rio, São Paulo, Ceará.
O importante é que ele seja um bom atleta e um bom profissional. São duas coisas que eu procuro focar quando eu vou buscar um atleta. Dentro disso existe a indicação. Tem alguns perfis que já saem na frente. Por exemplo, o próprio perfil gaúcho é muito bom. Atleta de força, trabalhador, guerreiro. E tu vai para alguns lugares... Que era teu estilo, né? Que, coincidentemente, eu tinha essa coisa comigo quando atleta. E em alguns lugares, tu já tem que procurar com mais cuidado. Rio de Janeiro, tu tem que procurar com mais cuidado. No norte do país, com mais cuidado. Porque é um tipo de jogo mais leve. Então, tu tem que saber se o jogador vai se encaixar no nosso jogo aqui do Sul. Então, isso tem que ser minuciosamente trabalhado. Eu venho conversando isso com toda a direção. A gente vem tendo todo o cuidado do mundo. Nós temos tempo até o início para montar a equipe com os atletas certos. Tilico, na correria do futebol, dá tempo para acompanhar todos os campeonatos estaduais, enfim, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B. O cara que trabalha com futebol é meio maluco, né? A minha esposa, por exemplo, o sonho dela é quebrar o controle remoto da televisão no meu rosto, eu acho, porque não tem explicação. Assisto futebol a todo tempo, quase 24 horas por dia. O que eu não consigo assistir, eu gravo, para ficar assistindo, ver jogadores novos, enfim, ficar por dentro de todos os trabalhos. Deu para acompanhar o último Campeonato Gaúcho, Tilico? Olha, algumas coisas a gente sempre acompanha, a gente tem muitas informações que são através de companheiros nossos, que são pessoas de confiança, às vezes treinadores que estão naquele momento trabalhando naquele determinado campeonato, né? Porque você acompanhar todos é quase impossível, né? Porque são muitos campeonatos no Brasil todo. Então, mas a gente sempre tem boas informações. Quando a gente tem dúvida de alguma coisa, a gente sempre tem alguém que possa nos passar a melhor informação. Claro, aquelas informações básicas, necessárias, suficientes, eu acho que vocês com certeza já têm. Eu quero justamente entrar nesse sentido em relação ao Campeonato Gaúcho. O Flávio fala de que não existe uma diferença muito grande entre os campeonatos estaduais. Tu pensa da mesma maneira, Tilico? Hoje em dia o futebol mudou muito, né, de alguns anos para cá. Até mesmo da nossa geração para agora, mudou muito, evoluiu no sentido, principalmente a parte física, né? Hoje é muita força no futebol e realmente a gente se preocupa muito nessa situação na contratação do atleta, porque a gente sabe que tem determinadas características de atletas que não vão se adaptar ao futebol gaúcho, até porque nós, como atletas, jogamos no Campeonato Gaúcho, né, o futebol daqui, conhecemos, e já tivemos a oportunidade de trabalhar como treinadores aqui também no Campeonato Gaúcho. Então a gente tem essa preocupação, a gente sabe que existe essa diferença, né? A gente precisa ter esse cuidado. E assim, graças a Deus, em a maioria dos clubes que a gente sempre senta e faz o planejamento, a gente tem uma porcentagem pequena de erro, né? Porque erro sempre vai ter em algum momento, mas a porcentagem sempre nossa é uma porcentagem sempre pequena, graças a Deus, né? Porque às vezes a gente quer que a coisa saia de uma forma e às vezes não sai por algumas outras coisas, né? Que depende do atleta, de vir, de se adaptar e de poder render. Mas a princípio a nossa preocupação é em cima disso, dessas características de cada atleta, de qual campeonato que ele disputa. Flávio, ontem no final da partida do Grêmio contra o Barcelona de Guayaquil, o diretor executivo de futebol, Paulo Pelaip, deu uma declaração muito interessante, fazia muito tempo que eu não vi. Ele falou o seguinte: os jogadores do Grêmio são profissionais, só que hoje eles atuaram como se fosse um jogador amador. A vontade foi tanta dentro do campo que pareciam jogadores amadores. O futebol gaúcho, ele tem essa diferença de pegada ainda para os demais, ou tu acha que tá tudo parecido, hein? O futebol tá muito pegado hoje. Não, num todo ele melhorou. Vamos dizer, o futebol todo ele em torno do Rio Grande do Sul, que sempre foi uma marca muito forte, a pegada, eles se achegaram mais próximos, mas ainda é muito superior aqui, o Rio Grande do Sul, nesse aspecto. Na vontade, na disposição, na pegada, ainda é superior. Apesar de São Paulo ter se aproximado, o próprio Rio de Janeiro, que inclusive vem liderando o campeonato, com uma equipe que tem uma marcação forte, que é o Fluminense. Apesar dos estados estarem começando a entender que essa é a melhor maneira de você chegar no futebol moderno e conseguir vencer, ainda sobressai muito o futebol gaúcho. O Fluminense, por exemplo, tem o Edinho, que é um volante que jogou muito tempo aqui no Internacional, que é de muita pegada. O Valência é colombiano, é de muita pegada. O Diguinho é gaúcho, também é de pegada. Então, realmente existe essa troca. Ele é bom de papo, hein, presidente?
Muito bom. Eu acho que no vestiário ele convence a turma, hein? Convence. Ainda mais com essa pose de delegado aí que tu falou. Ele... Tu não achou? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Telespectadores da TV Informativo. Tu não achou que é uma pose de delegado, hein? ele tem um... Dá medo. Everton Giovanella, falamos pouco. Vamos contratar quantos até o fim de semana? Olha, depende do presidente, né? Do pessoal que maneja o dinheiro aí. Pô, mas esse empurra Nilson, aí um pro outro. Mário. Não é empurra. A gente, o nosso trabalho é captar os atletas e depois o fechamento dos valores não é comigo, até porque eu não gosto do quesito definição de valores. Eu não sou muito chegado, acho que não tenho competência para fazer esse trabalho, então tem que deixar na mão de quem conhece, são os demais aí. Dos 28 jogadores, Everton, que é o número considerado ideal pelo treinador Flávio Campos, quantos estão fechados ou quantos estão já ajustados, pré-definidos, que vão defender o Lajadense? Nós temos 50%? Eu acho que um pouco mais até. Nós temos mais do que 14%. Nós temos os nossos atletas, né? Que são 8, em teoria devem voltar, né? Existem algumas questões pontuais aí, mas a gente imagina que a grande maioria volte, né? O goleiro me parece que não volta, né? O Fernando é um caso que tem que ser conversado, né? Porque a gente sabe que existe o interesse do Juventude de que o Fernando permaneça lá. Mas existe também um contrato e uma cláusula onde o Juventude, para que o Fernando permaneça, o Lajadense não pode... Vai sofrer a baixa do Fernando, claro, mas vai ter uma contrapartida. Se não houver essa contrapartida, eu não sei qual é a posição que o presidente vai tomar, que a diretoria vai tomar, mas aí a gente vai estudar o caso. Ninguém quer, lá, acho que nem o Flávio quer. Claro. O interesse lá é mútuo ou é somente do Juventude? Não, eu imagino que o Fernando também queira. O Juventude continua sendo uma vitrine boa para um atleta, né? Os atletas continuam achando assim. Eu acho que tem que achar assim, porque o Juventude tem uma história bonita, né? Hoje não passa pelo melhor momento, talvez passe pelo seu pior momento, né? Mas é o Juventude, nunca vai deixar de ser. Tem uma estrutura, né? Dá condições. O atleta, com certeza, vê mais possível, mais futuro jogar no Juventude, sair dali para um outro lugar melhor do que no Lajadense. Isso é normal. Tu tem trânsito livre lá no Juventude? Alguém te assoprou alguma coisa? O Fernando fica lá ou não, Flávio? Não, eu tenho amigos, né? Claro. Os que trabalham hoje, os que ainda nem no momento estão, mas fazem parte de direção, tal, eu me dou muito com todos. E é uma amizade bonita que tu tens lá com os gringos, né? Muito. Uma relação muito bacana. Eu tenho um carinho muito grande por eles todos. Aliás, eu vivi um momento especial da minha vida ali, né? Eu encerrei a carreira sendo campeão. Então existe uma história bacana que acaba aprendendo a gente um pouquinho. Conheces o goleiro Fernando? Conheço. Ele é muito bom goleiro. É bom goleiro. Mas isso que o Everton falou é uma coisa muito natural. Sim. O interesse do Juventude existe e o atleta, obviamente, qualquer um no lugar dele teria o interesse de ir. Só tem que existir aí o encaixe na situação financeira que tem o clube. O clube não pode abrir mão de qualquer maneira de um atleta. Qual é o acordo hoje com o Juventude para a liberação do Fernando para a equipe de Caxias? Presidente. O dinheiro é presidente. É bom o valor? É bom o valor. É bom. Para o Lajadense é um valor... Não precisa abrir o valor, óbvio. Mas se o valor é bom, a gente já fica contente. O Lajadense é um valor bom, mas a gente está... Embora o Juventude demonstrou interesse, né? Mas tem uma certa dificuldade financeira também, o Juventude. Então a gente está aí... Já conversei com eles, com o presidente de lá. Vou dar uma conversada com o Fernando também, né? Então vamos ver aí o que nós conseguimos negociar aí nessa tramitação aí para que fique bom para o Fernando, fique bom para nós, fique bom para a Juventude e ver como é que a gente compõe isso. Claro. Tem tudo para acontecer um acordo, então, né? Eu vejo. Tem avançado isso? Tem para acontecer, a gente está conversando, né? Está conversando, mas não tem nada concreto, nada. Nós não vamos, como Lajadense, não vamos também servir. A gente usa um termo de barriga de aluguel, né? Como você diz, mas nós temos também nossas posições e um dos objetivos, embora seja interessante para o atleta mesmo, Juventude hoje, também é interessante que venha uma contrapartida para o Lajadense, né? Então, eu tenho uma história também dentro do Lajadense, a gente tem interesse em ter ele aqui no Gauchão também, né? A comissão técnica tem interesse. Então, vamos negociar, vamos ver qual é o interesse dele de continuar conosco, né?